Bem-vindo ao Histórias de Infidelidade. Muito obrigado pelo seu apoio. Significa o mundo para mim. Estou animado para anunciar a nossa comunidade no WhatsApp. Lá, você encontrará várias novas histórias todos os dias, narradas por diferentes vozes para manter tudo fresco e intrigante. Você também pode compartilhar suas ideias e sugestões para tornar o canal ainda mais especial. Junte-se à comunidade agora. O link está na descrição. E agora, aqui está a história de hoje. Você conhece esse sentimento quando tudo está bem com você? Você começa a se enrolar inconscientemente pensando que nem tudo pode ser tão perfeito. Também pode ser chamado de síndrome do impostor. Agora eu entendo que talvez se eu tivesse percebido a tempo que tudo na minha vida não era tão perfeito, então eu não teria tido que enfrentar uma esposa infiel. Equipe, parabéns pelo lançamento bem-sucedido do satélite Private Eye. Agora é hora do trabalho real começar. Vamos explorar as capacidades desta tecnologia para que possamos garantir financiamento adicional para os próximos 5 anos, declarou nosso líder de equipe, John Spragues. Seu papel envolvia propor projetos para equipes de desenvolvimento da NASA e convencer potenciais financiadores a apoiá-los. Neste caso, eram os militares dos Estados Unidos que pagavam a conta, então o projeto permaneceu confidencial. Apenas nossa equipe e alguns poucos estrategistas militares sabiam da Private Eye. Eu fazia parte da equipe devido à minha expertise em engenharia, particularmente em projetar e montar tecnologia avançada de câmeras. Esse era o foco principal do PE, um sistema de câmera de ponta capaz de vigilância além dos métodos convencionais. Embora pudesse de fato capturar cenas típicas como casas e carros, seu verdadeiro poder estava na capacidade de aprimorar imagens a um grau extraordinário. Com essa tecnologia, poderíamos discernir detalhes tão específicos quanto a marca de uma camiseta usada por alguém cortando a grama do quintal. Esse feito foi alcançado por meio de minhas contribuições. Como Bill Yates, fui responsável por montar tecnologia de lentes de primeira linha e software pioneiro de aprimoramento digital para criar esse sistema inovador. De fato, eu era um nerd assumido da NASA. Agora, a próxima fase nos aguardava, testar nossa criação. Mais uma vez naquele ano, Jane, minha esposa, expressou sua insatisfação com as horas estendidas que passei na estação, nosso apelido carinhoso para o laboratório de desenvolvimento onde nossa equipe operava. Pelo amor de Deus, Bill, eles não podem te dar uma folga só dessa vez? Esta festa é significativa. Todos os nossos amigos estarão lá. Eles sempre perguntam sobre você, sabia? Era verdade. Sempre que eu perdia uma das reuniões de Jane, as perguntas sobre o geek ausente abundavam. No entanto, quando eu comparecia, o que era raro, eu frequentemente me via afastado enquanto Jane se envolvia em uma animada socialização. Apesar dos protestos dela quando não fui, suspeitei que ela secretamente acolheu minha ausência, pois eu tendia a atrapalhar seu estilo. Seu modus operandi era se misturar com o máximo de pessoas possível, mirando principalmente os indivíduos ricos, populares e atraentes. Tentei alertá-la sobre sua abordagem, sugerindo que alguns poderiam achar seu comportamento desagradável, especialmente cônjuges ou parceiros daqueles que ela perseguia. Mas ela apenas riu disso como uma diversão inofensiva. Nossa vida juntos chegou a um certo impasse desde que nossos 2 filhos se mudaram. Mary e Bruce estão ambos na faculdade agora, estudando engenharia aeronáutica. Nós nos conectamos tanto no nível acadêmico quanto no familiar. Eu adorava nossos filhos, eles eram inteligentes, extrovertidos e sensatos. Parece que eles herdaram algumas das habilidades sociais de Jane. Jane ficou um pouco irritada que ambos seguissem carreiras semelhantes às do pai, mas o que você pode fazer? Jane sempre foi uma dona de casa, já que meu salário era suficiente para sustentar nosso estilo de vida de classe média. Ela sempre foi focada em atividades sociais, roupas finas, festas extravagantes e acompanhar as últimas tendências eram parte de sua vida. Eu amava Jane. Nós nos complementávamos bem. Enquanto ela era extrovertida e animada, eu era mais reservado e contemplativo. Nosso relacionamento era confortável, com eu me concentrando no trabalho enquanto Jane cuidava dos assuntos familiares. Funcionou bem, especialmente quando as crianças estavam em casa. No entanto, ultimamente, tenho sentido rachaduras na fachada do nosso casamento.
Eu sabia que minhas horas de trabalho aumentadas desempenharam um papel, mas também senti que Jane tinha necessidades não atendidas. Ela parecia descontente com a ausência dos nossos filhos, aos quais ela havia se acostumado. Nossa vida na cama era do mesmo tipo. Ao longo dos anos, tentei trazer variedade, mas Jane não demonstrou muito interesse. Bill, venha conferir isso. Meu segundo em comando, Brian, gritou. Essas câmeras estão entrando em operação e a resolução é incrível. Ótimo trabalho, amigo. Olhando para a tela, vi o feed do pé pela primeira vez. A qualidade da imagem excedeu a da minha HDTV em casa. O nível de detalhes visíveis superou em muito nossas expectativas. John vai ficar emocionado com isso, comentei. Nas próximas horas, testamos todas as capacidades de movimento das câmeras enquanto o satélite passava por vários locais do país. Felizmente, o público não está ciente dessa capacidade, refleti. Eles ficariam chateados se soubessem o nível de detalhes que ela pode capturar. Naquela noite, voltei para casa cedo, segurando uma garrafa de vinho e um buquê de flores, bem como um pouco de comida chinesa para a viagem. Devo dizer que foi bem romântico. Qual é a ocasião? Jane perguntou, parecendo um pouco perturbada quando entrei. Ela parecia ter sido pega de surpresa como um gato vendo leite na mesa. Hoje, eu estava apenas comemorando um grande sucesso no trabalho. Todas aquelas longas horas gastas no ano passado finalmente valeram a pena. O projeto foi um grande sucesso e fui recompensado com um prêmio fantástico. Não mais noites tardias no futuro. Agora espero manter a rotina de sempre, das 8 às 5 horas. Anunciei orgulhosamente beijando e abraçando-a. Ela hesitou com o beijo e virou a cabeça para que eu apenas tocasse sua bochecha. Que notícia maravilhosa, Bill, ela disse rapidamente, recuando para a cozinha. Eu já volto. Só preciso limpar uma coisa no último momento. Desculpe. Não estava esperando você tão cedo. Geralmente, quando você chega em casa, eu já terminei todas as tarefas domésticas. Você poderia pôr a mesa? Com isso, ela desapareceu, deixando-me com flores, vinho e comida. Fiz o jantar, servi 2 taças de vinho e arrumei as flores antes que ela voltasse. Ela conseguiu tomar um banho, escovar os dentes e se limpar. Obrigada, querida, ela disse. Eu só precisava carregar a máquina de lavar. Uau, carne de porco e molho agridoce. Meu prato favorito. Nós apreciamos a comida, bebemos vinho e, mais tarde naquela noite, nos retiramos para o quarto. Esse era nosso procedimento habitual. Nós dois nos divertimos e depois dormimos. Minha mente analítica se recusou a deixar de lado o sentimento persistente de que algo estava errado naquela noite. No dia seguinte no trabalho, continuei testando o pé como de costume. Num impulso, pedi a Brian para posicionar o satélite sobre nossa vizinhança. Se fossemos espionar alguma coisa, eu queria que fosse nossa própria casa. Senti uma pontada de culpa por examinar casas de estranhos nesse nível. Quando nossa casa apareceu, notei cada detalhe com clareza. A piscina, as árvores, a cerca precisando de reparos, a telha quebrada, até mesmo o pedaço de gramado onde, por engano, despejei herbicida em vez de fertilizante. E lá estava a nossa entrada de veículos, com um Porsche marrom estacionado dentro da garagem. Belas rodas, Brian comentou. Eu não sabia que você podia pagar por uma dessas. O comentário dele me fez empalidecer. Fiquei sem palavras. Não podemos, consegui sussurrar. Oh, droga, Brian suspirou. Brian, amplie a placa do carro, por favor, precisamos investigar isso mais a fundo. As placas estavam claramente visíveis, VBG 385. Estranho, comentei. Se fosse apenas um visitante casual, por que eles tentariam estacionar dentro da garagem? Jane sabe que eu estava limpando e organizando. Eles poderiam ter estacionado do lado de fora como todo mundo. Desculpe, Brian, por favor, guarde isso para você. Preciso lidar com isso. Ele parecia apologético quando disse, vai e faça o que precisa fazer, Bill. Vou continuar os testes sem você. Só vá. E então eu fui embora.
É só 30 minutos de carro para casa, mas hoje cheguei em 20. Depois de estacionar a alguma distância da casa, caminhei calmamente em direção à nossa residência. Como esperado, havia um Porsche VGB 385 marrom estacionado lá. Era um carro que eu não reconhecia. Nenhum dos nossos amigos tinha uma beleza dessas. Eu o teria reconhecido porque eu acalentava um sonho secreto de um dia ter um igual a ele. Enquanto eu caminhava pela casa até a janela do nosso quarto, eu inconfundivelmente captei sons de respiração pesada e palavras abafadas que vinham de Jane. Ela nunca fez tais sons comigo. Ela poderia ter fingido todos esses anos? Os sons diminuíram gradualmente enquanto os amantes respiravam fundo. Ouvi um homem perguntar a Jane: "Ei, querida, que tal você fazer um trabalho de boca? Ontem você lidou com sua tarefa 100%. Eu não tinha ideia de que você era capaz de uma coisa dessas." Desculpe pelo trocadilho. Jane riu. "Jack, você sabe que eu adoro isso. Estou gostando. Ontem quase fui pega. Bill chegou cedo em casa e eu ainda tinha algo na boca. Ele quase me beijou nos lábios e eu nem tive tempo de trocar a roupa de cama e me limpar antes que ele chegasse. Vou ter que ter mais cuidado de agora em diante. Ele diz que vai voltar para casa no horário de sempre, então não teremos tanto tempo quanto antes." Você acredita nisso? Tivemos tanta liberdade nos últimos 10 anos, desde que as crianças começaram o ensino médio e agora, de repente, ele está voltando para casa mais cedo. O homem riu ou talvez fosse mais uma zombaria. Jane, esse idiota distraído não deve entender nada. Como ele não entendeu que eu estava com você esse tempo todo? A propósito, o que você achou da nossa última experiência? Jane riu em resposta. Querida, foi incrível. Você é muito melhor que Bill. Mas escute, só temos tempo para uma rodada antes de você ter que ir embora. Bill estará de volta por volta das 5 e eu preciso me limpar, tomar um banho e me refrescar antes da apresentação. É fácil para você. Você tem empregados na mansão que podem cuidar de tudo isso. A propósito, quando posso visitar o spa na sua casa novamente? Jack suspirou. Jane, você sabe que é difícil para mim receber convidados na minha casa. Há muitos empregados lá e Elaine, minha esposa, pode aparecer a qualquer momento. Mas eu prometo que um dia poderemos estar lá juntos o tempo todo. Minha existência como eu a entendia chegou ao fim. Tudo se desenrolou bem ao meu lado, soando em meus ouvidos. É desconcertante porque eu não explodi de raiva e invadi a casa imediatamente. Bem, uma razão é clara. Eu não sou do tipo confrontador. Outra razão é que essa revelação me deixou tremendo e mal conseguindo falar coerentemente. A náusea na boca do meu estômago parecia perfurar minha alma. Eu estava congelado, quase em um estado de paralisia. O que me tirou do meu estupor foi o som dos trapaceiros fazendo isso de novo. Dessa vez, tive a presença de espírito de pegar discretamente meu telefone e posicioná-lo logo acima do parapeito da janela. Talvez eu precise dessa evidência em vídeo mais tarde. Naquele momento, retornar ao trabalho parecia ser a única opção viável. Então eu fiz. Brian estava lá com uma expressão solene. O que há de errado? Eu perguntei. John notou minha ausência e agora quer retirar o bônus? Ele olhou para mim com tristeza nos olhos. Não. É pior do que isso. Eu testemunhei exatamente o que ocorreu em sua casa. Eu vi o horror puro em seu rosto enquanto você estava do lado de fora da janela do seu quarto. Eu observei você, imóvel pelo que pareceu uma eternidade, então lentamente peguei seu telefone e o apontei para dentro. Sinto muito, amigo, só posso imaginar o que você testemunhou e ouviu de dentro de sua casa. Posso não entender sua dor, mas se houver algo que eu possa fazer para ajudar, é só dizer. Ele me abraçou brevemente antes de retornar à tela. Ah, e a propósito, o Porsche partiu cerca de 10 minutos depois de você e está atualmente indo para o sul na rodovia, caso você esteja interessado, ele acrescentou maliciosamente. Eu prontamente ajustei a câmera do PE para ficar de olho no culpado. Por fim, ele parou em uma mansão rural a cerca de 20 quilômetros da cidade.
Agora sei onde aquele idiota mora, murmurei para o espaço vazio ao meu redor. Brian sabiamente se conteve de comentar, mas soltou uma risadinha. Ele me entendeu muito bem. Meu chefe, John, não ficou entusiasmado com meu pedido de uma semana de folga, especialmente durante esse estágio crítico do projeto, mas ele disse que entendia. Ele mencionou que seu filho havia enfrentado uma situação semelhante recentemente. Preciso que os membros da minha equipe estejam completamente focados enquanto estiverem aqui, Bill. Sei que se você estivesse aqui nesse estado, seria de pouca utilidade. Vá resolver o que precisa ser feito e volte pronto para trabalhar. Agradeci e apertei sua mão. Brian acenou enquanto eu saía. Agora o que fazer? Passar o tempo em casa não era uma opção. Eu precisava de um lugar para ficar enquanto fingia estar no trabalho. Havia um motel barato por perto, teria que ser o suficiente. Sua aparência sombria combinava perfeitamente com meu humor. Sem saber o que fazer em seguida, decidi que meu primeiro passo seria consultar um advogado. Mas qual? Eu não tinha contatos. Folheando a lista telefônica do motel, selecionei aleatoriamente um próximo. Sr. James Whitmore. Por sorte, ele pôde me ver naquela mesma tarde devido a um cancelamento. Aparentemente, o casal que ele deveria encontrar havia se reconciliado. Eu poderia me reconciliar com Jane depois do que eu tinha visto e ouvido? Improvável. Meu ressentimento em relação a ela estava crescendo, e quanto ao homem que estava envolvido com minha esposa, eu queria abordar isso mais tarde. Por enquanto, eu precisava ouvir minhas opções legais de alguém bem informado, o Sr. Whitmore. A pergunta inicial que eu gostaria que você abordasse, Sr. Yates, é esta. Quais são seus desejos? Você está inclinado a uma potencial reconciliação, ou está buscando uma saída? Sua resposta ditará suas ações subsequentes. Após uma breve pausa, eu respondi, eu desejo uma saída. Testemunhando o que eu fiz, eu nunca poderia entreter a noção de me reunir com Jane. A confiança está irreparavelmente quebrada. Toda vez que eu olhava para ela, tudo que eu via era ela e aquele desprezível Jack traindo nossos votos de casamento em nossa própria cama. Não, uma saída é o que eu busco. Você pode facilitar isso? Quanto mais cedo, melhor. Estou ansioso para seguir em frente com minha vida. Eu podia sentir a crescente animosidade e o Sr. Whitmore pareceu perceber isso também. Eu aconselho a não agir de forma desonesta, Sr. Yates, ele disse. Isso raramente acaba bem e o grupo que busca vingança geralmente sai pior. Há muitas medidas proativas que você pode tomar agora para proteger a si mesmo e seu futuro. Isso o manterá ocupado e o distrairá de pensamentos de retaliação. Vamos garantir que tudo permaneça acima da mesa, certo? Ele me entregou uma lista de tarefas para resolver prontamente. Meu Deus, estou acostumado. Tem até uma lista pré-preparada. Processos de divórcio são insanos. Depois de sair do escritório com uma lista em mãos, comecei a concluir tarefas enquanto ele preparava os documentos necessários. Uma parte significativa da lista se concentrava em finanças, determinando o dinheiro disponível, identificando o titular principal do cartão de crédito, avaliando investimentos de longo prazo e sua propriedade, verificando detalhes do fundo de aposentadoria, incluindo beneficiários, confirmando a propriedade do plano telefônico, propriedade da casa e apólices de seguro. Era uma lista longa, de fato. O aviso do Sr. Whitmore sobre sua natureza absorvente tornou-se claro. Deixou pouco espaço para pensamentos de vingança. Eu estava programado para encontrá-lo no dia seguinte armado com o máximo de informações possível. Aquele dia foi consumido com ligações para bancos, companhias de seguros, serviços públicos e cartórios de registro de veículos. No meu horário habitual de casa, eu tinha resolvido a maioria das demandas da lista, deixando apenas as tarefas restantes para resolver naquela noite com a papelada do nosso arquivo. Jane me cumprimentou na porta da maneira habitual, mas dessa vez me contive de tentar beijá-la. Eu sabia onde os lábios dela estavam o dia todo. Ela hesitou por um momento porque eu me desviei da nossa troca de beijos habitual, mas rapidamente continuou seu monólogo sobre como seu dia tinha sido. O jantar foi realizado em relativo silêncio. Jane notou meu comportamento depressivo,
que eu ignorei, citando problemas relacionados ao trabalho. A propósito, Jane, talvez eu precise encontrar alguns documentos no arquivo hoje à noite. O departamento de RH exige papelada relacionada ao meu contrato de trabalho original, eu disse. Ela concordou e saiu para se limpar. Eu saí e vasculhei o armário em busca dos documentos necessários que meu advogado exigiu. Às 10 horas da noite, eu tinha coletado tudo o que precisava. Jane já estava na cama, provavelmente se recuperando depois de me trair o dia todo. O sono veio rápido e inesperadamente, felizmente para mim. O indivíduo envolvido em um caso com seu cônjuge é o Sr. Jack Johnson, um escudeiro. Ele, ou melhor, sua família, possui uma vasta propriedade nos arredores da cidade, na Loves Lane. Residindo lá estão o Sr. Johnson, sua esposa Elaine e sua mãe John, junto com 5 empregados domésticos. Há rumores de que o patrimônio líquido da família é de aproximadamente 85 milhões de dólares, investidos principalmente em ações e títulos, juntamente com uma próspera empresa financeira chamada Johnson's Investments, revelou o Sr. Whitmore quando nos reunimos no dia seguinte. Você completou a lista? Eu me senti como um aluno entregando uma tarefa. Sim, senhor, está tudo pronto. Eu entreguei a ele a papelada. Ah, esplêndido! Podemos iniciar o processo de divórcio hoje. Quando você gostaria que ela fosse notificada? O mais cedo seria sexta-feira, ele perguntou, olhando para mim com expectativa. Poderia ser marcado para o fim de semana? Jane tem um evento importante no sábado e acredito que os Johnsons estarão presentes. É um evento de arrecadação de fundos significativo organizado por Jane desta vez. Acho que seria muito satisfatório para mim se acontecesse então, propus. O Sr. Whitmore me olhou com curiosidade e então abriu um sorriso. Certamente. Acredito que isso pode ser arranjado. Pode até resolver 2 problemas de uma vez, como dizem. Acabará com sua farsa de casamento e vocês vão exigir alguma forma de vingança simultaneamente. Tudo perfeitamente legal e transparente, excelente. Está resolvido então. Vou programar o servidor do tribunal para chegar por volta das 9 horas. Até lá, todos devem estar sentados para refrescos. Ele se levantou, apertou minha mão e eu parti. Jane parecia mais animada com esse evento do que qualquer outro que eu já tenha visto seu plano antes. Haverá muitos convidados importantes, Jack, ela anunciou ansiosamente. Você vai comparecer? Não precisa se preferir não comparecer. Eu encontrei o olhar dela. Bem, isso não é uma surpresa, eu refleti internamente. Ela não me quer lá porque o amante dela estará presente. Olhei diretamente nos olhos dela e respondi, obrigado, Jane. Acho que não vou conseguir ir dessa vez. Ela quase visivelmente suspirou de alívio, eu podia ver em seus olhos. Oh, que pena! Talvez da próxima vez, sua boca disse, mas seus olhos se comunicaram. Graças a Deus. Felizmente para mim, Jane estava ocupada pelo resto da semana com várias tarefas e compromissos. Com toda a sua organização e arranjos, eu me perguntava como ela encontraria tempo para quaisquer atividades extracurriculares, especialmente com aquele canalha do Jack. A ausência dela me deu a oportunidade de gradualmente tirar meus pertences de casa e colocá-los em meu modesto quarto de motel. Tenho certeza de que o dono do motel deve ter ficado curioso sobre minhas intenções, pois ele me viu carregando carga após carga para o pequeno espaço. Eu o tranquilizei dizendo que era apenas temporário, sabendo que logo precisaria encontrar uma residência mais permanente. Deixei alguns itens na casa para evitar levantar suspeitas muito rápido. Embora Jane não parecesse notar muito, ela comentou que a casa parecia mais arrumada ultimamente. Na sexta-feira de manhã, informei a ela que estava de folga e planejava reorganizar algumas coisas pela casa. Ela parecia ansiosa, talvez não sobre meus planos, mas sobre os dela e de Jack. Tudo bem, Bill. Tenho que fazer uma ligação, mas estarei fora o dia todo. Desculpe, não posso ficar e ajudar. Ela se desculpou apressadamente, recuando para o nosso quarto, onde ouvi sua conversa. Não, Jack. Não estou aqui hoje. Sei que já faz um tempo, mas onde podemos nos encontrar?
Sim, conheço esse motel, embora esteja um pouco decadente. Tem certeza? Tudo bem, às 10 tchau, amor. Eu ri silenciosamente para mim mesmo. Poderia ser realmente o mesmo lugar em que estou hospedado? Eu me perguntei. Bem, isso pode acabar sendo divertido. Enquanto Jane se mantinha ocupada em casa, eu me ocupei movendo meus pertences de um lado para o outro, dando a impressão de que estava apenas arrumando. Ela saiu às 9h30. Às 10, liguei para o motel e falei com o gerente, que eu estava começando a conhecer muito bem. Perguntei sobre um casal em um Porsche preto com placa VBG 385. Ele confirmou a chegada deles e questionou como eu sabia a placa deles. Expliquei que o carro estava sendo monitorado pela minha agência governamental e havia rumores de que pertencia a uma figura do submundo local. Eu o aconselhei a ser cauteloso. Ele me agradeceu e encerrou a ligação. Em seguida, contatei anonimamente a estação de TV local, avisando-os sobre uma apreensão iminente de substâncias proibidas em um motel específico, fornecendo detalhes. Eles expressaram gratidão e provavelmente enviaram uma equipe de filmagem prontamente. A polícia estava altamente interessada em meu relato de uma transação de substância proibida que eu tinha testemunhado no estacionamento do motel. A menção do Porsche preto, um claro indicador de um veículo de traficante de substâncias proibidas, imediatamente despertou seu interesse. Eu até dei a eles o número do quarto onde eu supostamente tinha visto os traficantes entrarem. Eu quase podia ouvir os sinos de alarme tocando enquanto o sargento da recepção desligava o telefone. A cena que se desenrolava no motel na próxima hora poderia facilmente ser o enredo de um filme policial envolvente. A equipe de filmagem chegou primeiro, pegando o gerente do motel para uma entrevista no momento em que a polícia chegou de forma dramática. Com sirenes tocando, carros de patrulha cercaram o estacionamento enquanto um veículo blindado da SWAT entregou um esquadrão de policiais totalmente armados e vestidos de preto. Eles rapidamente se posicionaram em um semicírculo ao redor da porta do quarto do motel onde Jack e Jane estavam conduzindo suas atividades ilícitas. Oficiais adicionais se moveram furtivamente ao redor da parte de trás do prédio, antecipando quaisquer rotas de fuga em potencial para os suspeitos traficantes de substâncias proibidas. Uma voz estrondosa através de um megafone ordenou aos ocupantes do quarto 69, aqui é a polícia, saiam com as mãos levantadas acima da cabeça. O movimento hesitante da cortina atrás da janela do quarto 69 foi capturado pela equipe de filmagem. Depois que ninguém apareceu, um membro da equipe da SWAT se aproximou da porta da frente. Com um sinal para seu reforço, ele empurrou a porta com força e jogou uma granada de fumaça. Assim que a granada detonou, o resto da equipe correu para dentro. O barulho era avassalador. A equipe de filmagem estava capturando cada momento da ação. Isso vai render uma ótima filmagem, pensou o repórter. Os dois primeiros oficiais da SWAT saíram da sala seguidos por duas pessoas que estavam claramente assustadas e sem roupas. Minha esposa, Jane, que descobri que estava me traindo, estava tentando desesperadamente esconder sua aparência enquanto Jack, o idiota, mantinha a cabeça baixa. Eles foram rapidamente escoltados para diferentes carros de polícia, decepcionando os curiosos que esperavam um espetáculo maior dos suspeitos. O Porsche foi acoplado a um dos veículos blindados das Forças Especiais e rebocado para o Departamento de Polícia para inspeção. Um grupo de policiais forenses, todos com equipamento de proteção, entrou no quarto do motel e saiu com sacos de evidências lacrados. Todo o processo, incluindo as entrevistas com as câmeras, foi concluído rapidamente. Enquanto isso, sentado no meu carro estacionado do outro lado da rua, eu tremia de tanto rir. Se algum dos patrulheiros tivesse me notado, tenho certeza de que eu também teria sido detido para interrogatório. Ao retornar para casa prontamente, fingi estar envolvido na tarefa que havia mencionado a Jane antes, reorganizando meus pertences. Jane só chegou às 10 da noite, quando eu já estava confortavelmente acomodado na cama. Não pude deixar de notar, embora discretamente, que ela estava usando uma roupa diferente do que usará mais cedo naquele dia. Nem preciso dizer que a conversa do café da manhã na manhã seguinte foi bem peculiar. Bom dia, Jane. Eu a cumprimentei com uma alegria forçada. Como foram os preparativos para a arrecadação de fundos de ontem?
Eu não queria esperar acordada, então me aposentei cedo. Muito bem, Bill, ela respondeu indistintamente. Ela estava de costas para mim. Você por acaso viu as notícias? Não, desculpe. Jane, não tenho tempo. Talvez hoje à noite enquanto você estiver na arrecadação de fundos, respondi, então saí da cozinha para cuidar de uma manutenção atrasada no quintal. Almoçamos separadamente, Jane enquanto se arrumava e eu na garagem. Jane saiu às 4, dando um rápido aceno. Cara, ela estava deslumbrante. Ela sempre chamava a atenção, e eu não resisti a dar uma última olhada na minha futura ex-esposa. O vestido dela era requintado, acentuando todas as curvas certas, dos seios sutilmente salientes à curva suave dos quadris, até as pernas longas e bronzeadas. Seu cabelo complementava perfeitamente o traje, formal, mas com um tufo brincalhão perto das orelhas, sugerindo travessura. Ela carregava seus sapatos FMP nas mãos, enquanto usava calças de corrida comuns. Seu rosto impecável, realçado pela maquiagem, destacava seus lábios vermelhos com um tom certo de cor e brilho. Eu olhei descaradamente, e acho que a peguei dando uma olhada rápida para mim antes de correr para o carro e ir embora. Senti uma onda de tristeza por perder minha esposa, mas eventos recentes reacenderam sentimentos de raiva e ressentimento. Eu gritei, uma mulher mentirosa, traidora e vil. Talvez alguns vizinhos tenham se perguntado sobre a explosão. Quando cheguei à arrecadação de fundos, o evento já estava a todo vapor, e eu estava vestido com meu smoking. O porteiro prontamente me conduziu para dentro sem hesitação, indicando que todos os convidados principais já tinham chegado e estavam sentados de acordo com suas posições designadas. Encontrando um assento vazio no canto traseiro do salão, acomodei-me, estrategicamente posicionado atrás de uma mulher bem grande, garantindo que minha presença permanecesse discreta. Enquanto o garçom entregava meu primeiro bourbon da noite, não pude deixar de refletir sobre a probabilidade de essa bebida estar em alta demanda. Com uma coroa de flores na mão, enviei uma mensagem ao indivíduo duvidoso que havia recrutado 2 dias antes, sinalizando minha prontidão e solicitando que ele se preparasse. Senhoras e senhores, para dar início às festividades desta noite, gostaria de reconhecer os indivíduos incríveis por trás de tudo isso. Então, convido todos vocês a levantarem seus copos enquanto reconhecemos o Sr. Jack Johnson, ESQ, e sua dedicada coordenadora, Sra. Jane Yates. Vamos dar a eles uma salva de palmas. Enquanto o anúncio era feito, grandes telas iluminadas com retratos em close dos 2 homenageados. Colocados estrategicamente ao redor do salão, os monitores garantiram que todos pudessem testemunhar em alta definição o que estava acontecendo no centro da mesa principal, onde Jane e Jack estavam. Câmeras ao vivo alternavam entre seus rostos, capturando o momento. Jack tinha o braço em volta da cintura de Jane, enquanto ela gentilmente descansava a mão em seu ombro, uma postura que sugeria um profundo conforto e talvez intimidade entre os dois. Minha raiva atingiu o auge, mas em vez de explodir em gritos e berros para os 2 enganadores, eu calmamente enviei uma mensagem dizendo, vai. Enquanto o MC continuava elogiando as ações de caridade desses indivíduos aparentemente nobres e estava prestes a propor um brinde, um silêncio profundo caiu sobre a sala. Logo foi pontuado por suspiros e exclamações de, oh não! E oh meu Deus, seguidos por acusações do adúltero e do canalha infiel. Jack e Jane não prestaram atenção aos eventos que se desenrolavam até olharem para um dos monitores. Jane pressionou as mãos na boca, incapaz de esconder o choque e empalideceu abruptamente. Ela se recostou na cadeira, apoiando a cabeça na mesa de banquete primorosamente decorada, e quase derrubou um copo de água meio cheio, mas não bebeu o vinho, um requintado Cabernet Sauvignon da região australiana de Barossa. O vinho derramou, manchando seu elegante vestido com manchas escarlates que lembravam sangue. Enquanto isso, Jack estava paralisado, seu olhar fixo nos monitores que exibiam a sala inteira, incluindo imagens dele e Jane traindo seus cônjuges. De repente, o volume aumentou, e suas vozes começaram a soar altas e claras para que todos pudessem ouvir suas conversas francas, durante as quais me insultavam de todas as maneiras possíveis.
Os ilustres convidados se transformaram em nada mais do que uma multidão inquieta, gritando pelo fim dos tumultos e lançando insultos aos dois golpistas, usando expressões inapropriadas para tal reunião. Quando Jack se afastou de Jane com um barulho alto, Jane rapidamente cumpriu sua promessa. A multidão estava farta. Eles correram para a saída enquanto técnicos furiosos checavam freneticamente cada computador, tentando descobrir como sua rede havia sido hackeada. Paguei generosamente a esse especialista, pensei, satisfeito com o resultado. Finalmente, alguém desligou todos os monitores, mergulhando a sala na escuridão. Tão escuro quanto minha alma, Jack murmurou. Ele calmamente esperou na saída enquanto os convidados, sussurrando, iam embora. Eventualmente, apenas Jack, Jane e os pais de Jack permaneceram. Ao se aproximarem da porta, de repente notaram Bill. Oi, Jane, cumprimentou Bill, entregando-lhe um envelope amarelo, que ela aceitou instintivamente. Antes que Jane pudesse reagir, Bill tirou uma foto com sua câmera. Ele então deu um envelope similar a Jack, que o segurou como se fosse uma granada ativa, o que figurativamente era. Outra foto foi tirada. Agora Bill tinha provas de que tanto Jack quanto Jane tinham sido formalmente intimados. Isso deveria ter sido suficiente, mas Bill não conseguiu resistir. Com os punhos cerrados, ele atingiu Jack diretamente no queixo, sabendo que ele ficaria com a mão inchada por semanas. No entanto, naquele momento, a satisfação em seu rosto eclipsou qualquer dor. Jack caiu no chão, provocando gritos de seus pais enquanto corriam para o seu lado, verificando se ele ainda estava respirando. Ele estava bem? Não vou enfrentar acusações de assassinato, Bill pensou, aliviado. O pai de Jack se levantou e se aproximou de Bill. Bill pensou. Estou encrencado agora. Filho, você acabou de fazer o que eu deveria ter feito com essa desculpa esfarrapada de filho anos atrás. Peço desculpas pelas ações dele em relação a você e seu casamento. Teremos uma conversa mais tarde, quando eu tiver lidado com esse idiota retrógrado, seja levando-o para casa ou para o hospital. Com isso, ele guiou Jack firmemente para fora do prédio. Jane permaneceu sozinha. Ela tentou fazer contato visual com Bill, mas não conseguiu. Tomada pela vergonha e culpa, ela caiu no chão, chorando incontrolavelmente. Em meio às lágrimas, ela repetiu as mesmas palavras. Sinto muito, sinto muito. Olhei para ela com uma expressão sombria e disse, você não está arrependida de jeito nenhum. A maneira como você me tratou e ao nosso casamento não deixa espaço para remorso genuíno. Seu coração abriga apenas engano, mentiras, infidelidade e traição. Não consigo entender nenhuma justificativa para suas ações, nem me importa em ouvi-las, pois isso significaria ouvir as mentiras que saem de seus lábios, lábios que beijaram as evidências de sua infidelidade. Como você explica seu comportamento para nossos filhos é sua responsabilidade agora. Já falei com eles e expliquei por que estou deixando você. Eles estavam céticos, até que eu mostrei a eles evidências do evento que seus amigos ricos compareceram hoje à noite. Seus pais também estão decepcionados e ansiosos para falar com você. Se você quiser voltar para casa, volte, mas ela não é mais minha casa. Não é mais nossa casa, agora vejo como uma casa de infidelidade, onde você era a figura central. Os vizinhos também estão cientes agora, graças ao carro chamativo estacionado lá. Eles podem ter algo a dizer a você também. Se você precisar se comunicar comigo, faça isso por meio do meu advogado. Você fez suas escolhas. Agora você deve enfrentar as consequências. Minha voz se elevava a cada palavra, uma liberação necessária para a raiva e o ódio que me consumiam. Deixei-a ali, no chão, uma mulher despedaçada, despedaçada assim como meu coração estava pela recente revelação do que eu acreditava ser um casamento sólido. 3 meses depois, o pai de Jack entrou em contato comigo, solicitando uma reunião em sua casa. Intrigado, aceitei. Ele não perdeu tempo em ir direto ao ponto. Sr. Yates, obrigado por ter vindo. Levei algum tempo para reunir coragem para convidá-lo e compartilhar o que aconteceu desde a revelação. Retirei Jack do meu testamento, uma decisão da qual ele foi informado pelo nosso advogado.
O Porsche encontrou um novo dono, uma das minhas sobrinhas que está estudando direito. Ele fez uma pausa, notando minha concordância. No entanto, nenhuma quantidade de ação punitiva contra meu filho pode curar a ferida em seu coração. Por isso, lamento profundamente. Embora eu saiba que não sou culpado pelo engano desses dois indivíduos, meu senso de justiça me obriga a agir. Com isso, ele me entregou um envelope lacrado. Por favor, espere até chegar em casa, aproveitando um bom bourbon antes de abri-lo. Ele apertou minha mão e me acompanhou até a porta. Você é sempre bem-vinda aqui, caso sinta necessidade. A porta se fechou atrás de mim, e outro som se seguiu. Com o bourbon na mão, abri o envelope e encontrei o cheque. Não apenas um cheque, mas um cheque de $1 milhão. Havia uma nota anexada a ele. Bill, nós dois reconhecemos as ações de sua esposa, que em busca de riqueza entrou em um relacionamento desordenado com meu filho. Como regra, a moça recebe o pagamento, mas decidi mudar essa regra. Quero que você seja compensado. De acordo com meu filho, sua ex-esposa e ele estavam em um relacionamento secreto há cerca de 5 anos. Isso dá $200 mil por ano. Presumivelmente, eles se reuniam 4 vezes por semana, totalizando cerca de 200 vezes por ano. Portanto, estou pagando a você uma indenização no valor de $1.000 para cada caso de contato deles. Essa forma de indenização pode parecer incomum, mas acredito que nossa família está profundamente em dívida com você. Muitos maridos traídos podem ter buscado retribuição por meios desagradáveis, mas você escolheu defender a lei e manter sua integridade o tempo todo. Vá em frente e construa uma vida plena com o tempo que lhe resta. Eu realmente quis dizer minha oferta para que você me visitasse a qualquer momento. Seria uma honra compartilhar um bourbon com alguém do seu calibre. Atenciosamente, James Whitmore. Bem, que se dane, exclamou Bill, erguendo seu copo de bourbon. Conheço exatamente o iate com meu nome escrito em todo lugar em Florida Keys. Jane atualmente reside em Atlanta, trabalhando como garçonete em qualquer café que esteja disposto a contratá-la. Nem seus filhos nem Bill receberam qualquer comunicação dela. Jack parece ter desaparecido completamente. Bill frequentemente programava o sistema de navegação do seu carro com o endereço de James Whitmore e costumava visitá-lo para compartilhar um bourbon. Embora ele não trabalhe mais para a NASA, seu nome está em vários quadros de honra da pesca em bares locais na Flórida. Esse é o fim da história. Escreva sua opinião nos comentários sobre esta história. Será interessante para nós lê-la. Além disso, não esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal para não perder histórias novas, igualmente interessantes e emocionantes. Boa sorte! Obrigado por assistir até o final. Se você gostou da história, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Certifique-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma nova história. Adoraria saber o que você achou da história. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de se juntar à nossa comunidade no WhatsApp para ainda mais histórias todos os dias. O link está na descrição. Te vejo lá.